Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista aqui no Café e Prosa, sempre ouvindo as personalidades da cidade, pessoas com relevantes serviços prestados e histórias na nossa ilha de Santa Catarina, na nossa Floripa, né, que recebeu povos de outros estados, vem recebendo gente de outros países, e quem já está aqui há muito tempo sabe o que foi vivido enquanto uma província que Floripa era, hoje uma cidade caminhando para um ambiente mais cosmopolita. Hoje recebendo Pedro de Queiroz Córdova Santos. Se falar esse nome grande, nem todos vão lembrar, mas se a gente usar a força da marca, né, do seu nome, da sua história, Pedro de Queiroz, 49 anos, advogado, professor, né, uma grande referência não só do estado, mas do Brasil, e vai contar a sua história no Café e Prosa, falando, obviamente, da sua profissão e dos momentos vividos em Floripa desde os seus primeiros meses de vida. Pedro, é um prazer imenso te receber aqui para esse bate-papo de 1 hora, e eu tenho certeza que teremos boas histórias. Muito obrigado. Prazer é meu, prazer é estar recebendo essa audiência aqui do teu Café com Prosa. É um prazer estar aqui contigo e estou pronto para trocar uma ideia bem clara do que é ser um manezinho de raiz, porque como tu disseste, embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro, já vim no colo da minha mãe no avião e fui batizado em setembro do mesmo ano, então 3 meses de vida, só aquele ato necessário para poder viajar com segurança, mas estava tudo pronto para que eu voltasse e meus pais retornassem a Florianópolis, de onde saíram para que meu pai fizesse mestrado e doutorado no Fundão em microbiologia oral. Na Ilha do Fundão. Mas antes dessa tua vinda para cá, conta um pouquinho da história dos teus pais. Então, meu pai é nascido em São Joaquim, ele é primo do governador Henrique Córdova, falecido Henrique Córdova, então da família Córdova Santos, possui 2 irmãos, a Carmen Silva, que é casado com o famoso obstetra da cidade de Lages, o Célio Rogério, tio Célio, que é famoso porque na época, até recentemente era o único parteiro da cidade. Então todo lajeiro que eu conheço foi das mãos do doutor Célio, foi da mão do doutor Célio. Então saiu da mão desse meu tio, um abraço para ele. E o irmão mais novo, que é o Marco Antônio, que mora em São Paulo desde muito cedo, foi engenheiro químico, né? Então foi para Santos, trabalhou sempre nessas grandes empresas, está aposentado hoje naquela cidade de Alphaville, né? naqueles bons condomínios lá. Barueri. Em Barueri. E o meu pai já conheceu minha mãe em Florianópolis, meu pai nascido em São Joaquim, a minha mãe nascida e criada em Tubarão. Meu avô, do Dr. Lobão, conhecido como Dr. Lobão, ele foi um dos poucos que eu conheço que foi advogado na Laguna e em Tubarão. Depois foi convocado para ser promotor de justiça na época da Segunda Guerra, na vara de Jaraguá, porque tinha que procurar os nazistas, os alemães, né? Uhum. E ele contava para a família que ele ficava fazendo vista grossa porque ele não ia perseguir ninguém, né? Não era do feitio dele, advogado, né? Imposto bionicamente como promotor, teve essa fase de promotor. Depois ele retornou desse posto a Florianópolis, foi dar aula na UFSC, passou no concurso de Direito, e então era o professor daqueles que queriam sonhar com a carreira da magistratura, né? E ele cursou com os mesmos alunos a prova da magistratura, passou, e foi quase 20 anos, salvo engano, o presidente da Associação da Tesouraria, o tesoureiro da Associação dos Juízes, dos Magistrados Catarinenses, e goza de grande reputação e bons amigos até hoje que ainda são vivos, como o doutor Francisco de Oliveira Filho, né, que é o famoso doutor Chicão, que ele sucedia ele em todas as varas, né? Então é uma amizade bem interessante. Ele mora perto de onde eu moro atualmente, a gente se encontra quase que todos os dias e relembra bons casos. E a minha mãe, ela acompanhou meu pai em tudo isso, né? Teve os 2 filhos, e depois em 83 ela foi cursar, passou a enfermagem na UFSC, né? Cursou enfermagem, formou-se, graduou-se e fez mestrado, doutorado e pós-doutorado, o doutorado dela em uma questão muito importante que é o mal de todo, é o mal do mundo, né? Que são as doenças contraídas nos hospitais, a infecção hospitalar. Sim. O cidadão entra por um problema e morre por outro, geralmente, né? Então a gravidade da infecção hospitalar
lançou um livro sobre isso e os dois estão aposentados já, com a graça de Deus, ainda bem de saúde. Meu pai, de 1941, está aí com seus 84 anos, e a minha mãe, 7 anos mais jovem, de 1947, com 78. Bom, aí, por acidente, nasceu no Rio, você já relatou isso, e as suas lembranças são todas de Floripa. Sim. E quais são as lembranças do tempo da infância? Onde foi a tua infância, as vivências, os amigos? Conta pra gente. Que pergunta gostosa essa, né? Porque ela era bem marcada, né? Era bem marcada para... Nunca ninguém tinha feito essa pergunta, mas ela é bem marcada. Porque eu sou morador de Coqueiros, né? De coração. Uma coisa que eu conto para as pessoas se assustam. Quando eu tenho um sonho, eu sonho quase sempre, quando está dormindo, eu sonho na casa em que eu habitei até os 20 anos. Seja porque é lá onde os traumas foram feitos, do ponto de vista da ciência, por que a gente sonha, né? Mas os meus sonhos são praticamente constituídos sempre naquela casa, que é onde eu, até hoje, com 20 anos, onde eu passei talvez a maior parte da minha vida. Então, eu morei a vida inteira na rua, o professor Baer Filho 223, na rua da Igrejinha de Coqueiros, né? Que é não posso fazer feio, mas é a Nossa Senhora do Carmo, se não me engano. Nossa Senhora do Carmo, na frente do Clube Idoso. Então, a vida de, daqui a pouco, pegar o famoso 4055 da Ribeirõense, que era o ônibus do Catarinense, para ir para o Catarinense e voltar, né? E treinar tênis, natação, aonde? No Clube 12, musculação. Então, essa foi a minha trajetória de infância e adolescência, aquela questão de amigos na rua, brincar na rua, né? Todos com esconde, aquelas brincadeiras que a atual geração já nem conhece mais. Futebol, né? Futebol, aquela coisinha toda. E depois, adolescência toda também, voltando a Coqueiros, peguei o sinistro da Ponte Velha, o fechamento. Então eu peguei a famosa, que ninguém sabe mais o que é, a terceira fila da ponte, Colombo Salles, quando tinha o fluxo de 3 pistas para ir e 3 pistas para voltar. A fila começava lá em casa. Era um terror, né? Mobilidade urbana, que se fala tanto até hoje. Depois a Pedro Ivo sendo construída, aqueles escândalos da Pedro Ivo, a gente passava naquela fila, olhava para o lado: quando é que vai ficar pronta, minha filha? Fica pronta logo. E demorou, né? O chinês estava pronto 4 meses, demorou muito tempo, uns 8, 9, 10 anos. Bastante. A contagem do tempo de uma criança é diferente de um adulto, né? Mas a percepção que me dá é que foi quase... 90 ou 91. A percepção que me dá é que passou quase uma década para ficar pronta aquela ponte, né? E a Ercílio Luz, então, nem se fala, né? Para reabrir, né? Mas eu me lembro de passar nesse Luz, né? Acho que eu tinha uns 8, 9 anos e passei também quando eu estudava inglês e num curso que ficava na Rio Branco ali, na Rio Branco com a Presidente Coutinho, se não me engano, e eu vinha, minha mãe era, nesse ponto é engraçado, né? Eu era um irresponsável, ou minha mãe, ou meu pai, não sei. Pegar a Calói 10, não tinha nem altura para montar na Calói 10 naquela época, nem sei se tem hoje. E na Calói 10 eu ia de Coqueiros, passava a Ponte Velha, que era aberta ao tráfego de bicicletas e pessoas. Bem lembrado. Saía Rio Branco lá abaixo, né? Para chegar no Então Físico. E quando eu voltava do seu Euclides, então, imagina descer aquela pirambeira que vem gente da Colombo Salles ali. Sim. Eu desci aquilo lá só pedindo passagem, e vem gente do teu lado de cá, com 10 anos de idade, em cima de uma bike que era 3 vezes maior do que eu. Eu não sei como é que eles deixavam eu ir voltar de bicicleta, mas devia estar certo, porque nunca aconteceu nada. Mas eu ia de bike de Coqueiros até o centro da Rio Branco. Era uma coisa que você está me lembrando agora. E aí, depois, eu passei para direito. E aí o inverno era muito marcado. Férias de julho era em Lages. Em Lages. Com o Celinho e com a tia Carmen Silva, porque eu tinha um grande primo, lá eram 3 primos, né? Mas o da nossa idade, que era um dia mais velho que meu irmão é 3 anos mais velho que eu, Manuel, engenheiro mecânico, trabalhou 20 anos na Embraer, 20 anos e agora 5 anos na Boeing. Uma coisa engraçada, que o meu quarto, no meu quarto a gente dividia o mesmo quarto, 2 camas solteiros, no lado dele só aviões, desde a infância. Só aviões. Meu pai conta que levava ele para ver os aviões subindo e descendo no Santos Dumont. Sim. Né, nos finais de semana que ele amava. Sim. Então, assim, incrível a carreira dele, incrível, porque
ele sabia o que ele quis desde que ele nasceu. 20 anos de Embraer, 5 anos de Boeing. Legal, hein? Em cargo de direção. Fascínio pela aviação. Fascínio. E na minha outra parede tinha outra coisa que não precisa comentar aqui no Café e Prosa, mas que todos nós gostamos. Meu fascínio era sempre como meu pai. Meu pai colecionava aquelas revistas da Playboy, encadernada. Todo mundo conhecia. E eu também aprendi com meu pai a ter fascínio por mulheres bonitas, né? Mulheres bonitas é o que encanta o mundo, né? Me perdoe as feias, mas a beleza é fundamental, dizia o Vinícius de Moraes. E essas férias em Lages, muito frio, né, cara? Então, aí pegava aquele frio, aí quando mais adolescente pegava a festa do Pinhão, né? Então era muito legal esse encontro com toda essa família, que é muito calorosa, a família Córdova Santos, muito coração, assim, aquela família tradicional de terminar o churrasco, deitar todo mundo, no verão, logicamente, deitar todo mundo na grama mesmo, assim, estender as toalhas e ficar papeando, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, muito legal. Eu ainda passo sempre o Natal com eles lá, eu passo na família Queiroz aqui na noite de 24 e acordo 25 e vou almoçar lá. Massa. Eu faço as duas famílias sempre. E aí o verão era magnífico, né? O verão, eu hablo espanhol como se fosse um argentino, por conta de Canasvieiras e Lagoinha. Então, eu nunca fiz um curso de espanhol, mas imagina, uma criança que é criada na Lagoinha e só tem você de brasileiro. O resto é tudo argentino, uruguai e paraguaio. Né, que é com Canasvieiras, as duas praias que lotavam de argentino. Inclusive, a Lagoinha do Norte é uma belíssima praia. Inclusive, um terço da praia ainda é do Antares, lá, o hotel que era de argentino originalmente, né? Então, a população madrilenha era gigante na praia e eu falo muito bem, falo muito bem por exemplo, o portunhol, né, digamos, mas o castelhano mesmo, porque foram quase 15, 18 anos de prática ali, conversando para se entrosar com aquele povo que invadia a Praia da Lagoinha, que nós íamos no final das aulas. A casa que está lá até hoje, eu comprei da minha família, tem um estacionamento e um restaurante na frente, que é o Empório de Queiroz, on the beach, e uma casinha vermelha que está lá hoje. E passamos o verão, acabou as aulas, todo mundo para lá. E era interessante que lá do tempo de 8, estou falando isso lá desde que nasci, então 78, 79, do tempo que o asfalto acabava em Canasvieiras. Sim. E não era barro, era areia. Então você pegava a direita ali, onde hoje tem aquele centro cultural ali, Luiz Henrique da Silveira. Sim. Você ia de areia, atolando, tendo que botar madeira por baixo do pneu até a Lagoinha, né? Isso, a Praia Brava nem existia. Não existia o morro, era virgem. Tem um conto desse aí que quase morremos também com uma adolescência. Eu, meu irmão e o Rodrigo de Lages, pegamos uma bolacha recheada, 1 litro d'água e fomos dar a volta ao morro, à Ponta do Rapa. Nós saímos às 10 da manhã, chegamos lá às 8 da noite. Passamos todo tipo de dificuldade, essa coisa que se não fosse por questão de horas, eu acho que teria um chamado, não sei se teria helicóptero na época para resgatar. Quem nos resgatou? A história é sensacional. Hoje é a vizinha de cima da minha mãe, ali no Osni Cardoso, é a esposa do desaparecido, falecido Toninho, da CCR. Toninho Ramos. Porque ele que construiu a Praia Brava. Sim. Então ela estava num diplomata preto de motorista, dando uma olhada no que então seria o empreendimento, mas já tinha a rua, né? E ela viu as crianças descendo assim, mandou parar o carro. O que estão fazendo aqui, crianças? Crianças mesmo. Aí, com a graça de Deus, assim, entramos no carro dela, entregou na frente de casa. Pô, e o diplomata não tinha preto, nada. Né? Lembra até hoje, não tinha nada. A gente ia voltar tendo que pegar a estradinha no escuro, então já tinha estrada. Acho até que era asfaltada, não me recordo. Mas o diplomata preto naquela hora foi uma emoção, irmão. Porque já era 7 da noite, estava sem água, desde as 10 da manhã, com a bolachinha já tinha rendido o que tinha para render. A gente ficou perdido na mata, minha irmã foi abrindo a mata na coragem, assim. Enfim, e estou vivo até hoje. Uma das histórias bacanas. Essa é uma das histórias que veio de lá. Então eu passava lá, era engraçado. Meus pais tinham 2 Chevetes, meus pais têm uma origem humilde, professores universitários. Então 2 Chevetes, o AD0012 e o outro era o AB1520, eu lembro até hoje as 2 placas. Aí minha mãe botava periquito, 2 cachorros, né? E às vezes iam em 4 carros, 2 para levar, eles voltavam para as aulas, para dar aula na universidade, e voltavam com a segunda leve. Então era aquela coisa de estocar cerveja naqueles meus tios bebiam muita cerveja, né? Lógico. E
no porão da casa com aqueles mega isopores Gradados, antigos, né? Não, pegava, botava no porão da casa para ficar mais protegido, assim, a cerveja já com casco de gelo, né? E tudo lá dentro, sim, assim. Prontinho já. Porque não tinha geladeira naquela época, assim, grande, não tinha essas coisas da modernidade de hoje, né? Então era bacana. Então era uma época fantástica, passava em toda a família, se reunia lá, a casa era gigante, 4 quartos, um quarto com 6 beliches, dormia no chão. Então... Rolo bom. Era um rolo bom, maravilhoso, bons tempos. Ô Pedro, aí fosse para o Colégio Catarinense. Sim. Né? Quais são as lembranças dos amigos, né? Em seguida aí, precocemente começasse a trabalhar com 16 anos. Lembra esses momentos importantes da vida? Então, cursei o tradicional Florianópolis naquela época era Menino Jesus, né? Então, e que o anexo que hoje é do Catarinense era do Menino Jesus, até a 4ª série. Então, toda turma veio junto, né? Eu tenho amigos, Gustavo Morelli, surfista, grande surfista, um abraço para ele. Desde o primeiro período, veio até o final comigo, né, até o terceirão, o Rafael Malta, um abraço para ele, o Eduardo Mafra, o Cléo, que tocou na banda IE, o Gustavo Oloves, que encontrei ele esses dias, o Gus, encontrei ele esses dias no jogo do Avaí, igual, continua o mesmo, né? Tanta gente, a Mirelle Finkler, a Ana Lúcia, que é dentista. Então, a turma toda de homens e mulheres praticamente se colaram até o terceirão, assim, né? Muitas, mas eu vou cometer injustiça aqui, que eu não vou lembrar, mas, assim, os meus grandes, os amigos que eu sentei no fundão no terceiro ano, assim, que era bem interessante, um deles hoje não é cônsul, é adido em Singapura, que é o Rodrigo Barros, e o primo dele, que é o Felipe Barros, que é médico, acho que já foi secretário municipal de saúde, se não me engano, mas é aqui de Florianópolis, que eu sentava com o Rodrigo Barros no fundão lá, e eu sempre fui de estudar muito, de tentar competir, sou muito competitivo, né? Então eu competia nas notas com eles, acho que isso me ajudou a estudar, porque eles eram crânios. O Felipe passou em primeiro no Federal na minha época, né? O primo dele passou em 14º lá, eu achei que eu fiquei ali em 34º, alguma coisa assim, mas eu competia com eles e outro reclamava assim, mas não pode contar ensino religioso, não pode contar educação física, não te mete na minha conta aqui, vamos fazer a somatória, mas eles eram gênios, né, e eu virava à madrugada, estudando matemática e física, e uma coisa engraçada da matemática, tu tá tendo memórias, eu não conseguia aprender com meu pai, não tinha paciência. Então eu ia para casa do Antônio Carlos Scherer, que é o diretor do shopping, e o pai do Xuxa, do Fernando Scherer. Sim. E o Xuxa, o Fernando Scherer, vinha para minha casa estudar com meu pai. Então no dia que eu ia estudar lá, o Fernando vinha estudar aqui. Uhum. Então os pais faziam um ensino cruzado, interessante, legal, né? Legal. Como filho tem essa... Maria Eduarda, um beijo para ela. Mesma coisa que eu estou vendo com a Maria Eduarda hoje, assim, né? Todo mundo para me ensinar, menos o meu pai. Então tem uma fase mesmo, olha só, a gente paga, é gozado, interessante. Mas essa fase, lembrando agora, também existiu. Mas aí eu cursei e me diverti muito no terceiro ano, principalmente, engraçado isso, porque eu estudei tanto da 5ª série ao 2º ano, que no terceiro ano eu me dei o direito de usufruir mais a vida. No ano que todo mundo começou a estudar sério, eu comecei a largar, é uma história que eu conto para todo mundo. Até de maneira, talvez, quase irresponsável, mas no dia 23 de novembro, estava todo mundo se preparando para o vestibular de 4 de janeiro, eu comprei o ingresso do Girly Show da Madonna, eu lembro até hoje, 17/11 de 1993. E eu fui lá para São Paulo, aquele jeito sem dinheiro, de ônibusinho... mochilão. Que vai passando, né? Pinga-pinga. O pinga-pinga, direto, indireto, sei lá. Mas fui no show, foi ótimo show, com meus primos, com minhas primas lá de São Paulo, meu tio Marco e tal, na arquibancada. Morumbi? Morumbi, 1993. Eu sempre fui muito fã da Madonna, assim, né? Aquele espetáculo todo, foi legal e todo mundo, vai viajar. Tá garantido. E passei no 34º. Vou me jogar, mereço. E fiz isso e deu tudo certo, graças a Deus. Aí me encontrei. Se jogasse e depois teve o vestibular. Me encontrei. Aí me encontrei no direito. Te confesso que naquela altura eu tinha dúvida entre odontologia e direito, porque uma das coisas que eu mais queria era ser uma pessoa de sucesso, né? Falava para minha mãe desde pequenininho, gozado.
Mas por que odontologia? Porque meu pai, como meu pai era professor, a pergunta é boa. Como meu pai era professor, e na odontologia havia o prêmio Colgate. Todos faziam a dissertação lá, faziam a entrega do que eles chamam hoje de trabalho de conclusão de curso, né? TCC. E a melhor nota, o melhor trabalho ganhava um escritório montado pela Colgate. E o que deve importar em grande soma monetária, acredito, né? Isso mexeu contigo? Então, como eu queria ser um cara de sucesso, pensei, se eu fizer odonto, eu vou conseguir, porque eu sou inteligente, meu pai vai me orientar, vou ganhar esse curso. Se ele ajuda a ganhar, os outros a ganhar, não sou eu que vou perder, né? É que nem o Michel Teló naquele programa da Globo, só daí, né? Então pensei, mas aquela história, olhando para trás, eu sempre fui o garoto que adiou prova, reclamando da professor, que foi prefeito da turma, que foi líder de sala, né? Então eu sempre tive essa liderança, sempre tive esse negócio de questionar a lei, de questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Então, graças a Deus eu fiz a opção correta, mas eu sempre digo, eu acho que a fase mais ingrata da humanidade, do ser humano ocidental é ter que escolher a carreira de maneira tão prematura e com tanta falta de preparo, né? Tanto das escolas em geral, né? Poderiam estar mostrando com mais tempo todas as opções, né? Então eu sempre digo que é um momento que a pessoa pode... É quase como um casamento, né? São dois momentos que pode fazer um divisor de águas na tua vida. A escolha do teu curso e o teu casamento. Acho que são as duas principais escolhas que um homem ou uma mulher podem fazer, que podem mudar o curso completo da tua história. Mas e aí, antes do direito, você teve um aprimoramento do inglês. Isso. E começou a ralar. Foi antes mesmo do direito. Eu sempre disse... Minha mãe conta, e eu lembro de falar isso para ela, inclusive, minha mãe batalhadora, porque foi lá fazer o curso de enfermagem, já com avançada idade, 2 filhos para criar, então eu estudava, voltava para cuidar dos filhos, pegava na escola, levava na escola, e eu fiquei muito doente até os 10 anos, muita bronquite, muita asma e tal, então a cada mês era uma visita ao agora falecido doutor Anísio no Nuremberg, então que foi meu pediatra, me acompanhou até os 11, 12 anos, até eu tirar as amígdalas, assim, era andar um passo, ela dizia 2 para frente e 1 para trás, eu caminhava 2 para frente e 1 para trás na saúde. E então dava muito trabalho, e ela trabalhou, fez tudo isso, e a gente acabou para os professores, patrimônios escassos, né? Não dava para comprar apartamento, carros do ano, eram Chevette e tal. E aí eu consegui convencer o meu pai a me dar uma coisa, que meu pai nunca negou estudo, né? Nunca negou educação, né? Nunca, investimento em educação. Aí eu disse, pai, eu queria fazer um intercâmbio. Vai lá, procurei no Rotary, meu pai era rotariano, né? E aí eu fui pelo Rotary para os Estados Unidos, foi uma experiência incrível, só que meu pai disse uma coisa muito séria, que eu fiz igual para minha filha agora: tu não vais perder o ano lá fora, tu vais vender o teu verão. Eu vou conseguir um de 3 meses, 4 meses, só te deixo isso, porque tu sais em setembro, outubro e volte para fazer as aulas em março. Sim. E assim eu fiz. E é lógico, eu já tinha estudado, lembra? Voltando de bicicleta para aprender inglês, estava praticamente já no final do curso, né? E aí fui aprimorar a fluência do idioma, que é outra coisa. Mas né? naquela época não era tão comum, né? Eram pouquíssimas pessoas que faziam isso. Então, por isso que eu digo, era o preço de uma viagem para o exterior. Eu acho que o Rotary não tinha um preço muito diferenciado. Hoje eu acho até mais caro, deve ser mais caro com essas agências, porque o Rotary tem esse fim social, né? Subsidiário. Mas eu sei que para o meu pai não foi um esforço, não foi nada. Acho que meu avô até deu uma passagem de ida, não foi nada assim, pega aqui na segunda gaveta o dinheiro e vai. Não, com certeza foi de grande dificuldade. E por isso, quando eu voltei, eu disse, olha, voltei fluente, vou procurar uma escola de inglês e vou começar a ganhar meu dinheiro por minha própria conta para poder desonerar vocês também e tal. E aí começou a história. Eu só tenho 2 anotações de carteira na minha vida. Do CNA, desse curso de inglês, um abraço para a Claudinha lá, e da Univale. E da Univale, quando eu fui contratado logo após a minha formatura, então só como professor. Legal. Inglês foi quanto tempo como professor? Inglês eu dei aula dos 16 até a minha formatura, e depois eu passei a dar aula de direito, né? E aí de lá oficialmente não parei mais. Antes de perguntar sobre a tua trajetória como professor do curso de direito, quantos idiomas? Eu falo 3 idiomas e entendo bastante o italiano e entendo bastante o francês, entendo alguma coisa do francês e arranho um pouquinho no francês, mas
entendo bem italiano, entendo bem francês, que eu ouço, né, músicas, gosto muito, mas nunca me dediquei. Mas é o espanhol, o inglês e o português são as minhas línguas principais. É o que eu imaginava ouvir. E aí, entrando no curso de Direito na universidade, a decisão estava tomada, é isso que eu quero fazer. E tu me lembraste agora das línguas, né? Eu conto de 1 até 10 em chinês. Por quê? Porque eu lutei 10 anos Kung Fu. Além de tênis, que eu joguei por um período, joguei até com o Guga, 6-0-6-2. Abraço pro Guga. Perdesse, claro. Perdesse, claro. Rapaz, deixa eu te contar. A gente chegava com o time do Clube 12, acho que não tinha nem carro, cada um vinha com a sua mãe, não sei. O Guga já chegava com uma Kombi da Ceval, patrocinador Ceval. Sim. Guga, você lembra? Ele chegava de patrocinador. Sadia foi patrocinadora dele também. Entendeu? Ele já chegava numa Kombi própria. Descia eu lembro dele, descia da Kombi, Ceval, tal, jogar comigo lá, 6-0-6-2, mas não foi 2 pneus, foi um só. Foi na quadra do 12? Não, foi lá em Itajaí. Em Itajaí, foi lá Itajaí. Era um torneio estadual. O clube lá, como é o nome do clube em Itajaí? É o... Também. Agora tá pedindo demais, mas é um nome, mas tem um clube tradicional. É um nome simples e tradicional, exatamente. É um clube tradicional de tênis lá. Esqueci, me fugiu o nome agora. Ipiranga? Não. Não é Ipiranga, é outro nome. É uma coisa assim. Daqui a pouco a gente lembra aqui. Então, foi em Itajaí. Foi Itajaí. E aí, é o seguinte, aí essa história de cursar Direito, chegou na universidade, agora vai começar o meu ofício. Então, que interessante, ó. Aí eu tive que largar o Kung Fu, porque com 18 anos eu fui pro Ibirapuera. Itamirim. Olha que loucura que a gente fazia. Aí o meu mestre nos levou os lutadores que iam lutar o brasileiro. Fui campeão sul-brasileiro de Kung Fu, aí classifiquei para o Nacional, aí fui para o Nacional. Nós dormimos, naqueles homens que quando cai na serra, vê que não tinha licenciamento, não tinha freio, não tinha motorista, não tinha roda traseira, não tinha nada, né? Aqueles ônibus caindo aos pedaços mesmo. Eu ouvindo no fone de ouvido Madonna, aquela viagem sem hora para chegar, né? Sem hora para acabar também lá para São Paulo, frio que tava, eu acho que devia ser julho também. E aí, onde é que nós vamos dormir? Embaixo da arquibancada do Ibirapuera, naqueles biliches de lona. Sim. Por isso leva um saco de dormir. E, claro, eu sempre fui meio maçudinho, assim, inflamado, né? Como diz agora os novos nutricionistas, inflamadinho, né? Então agora estou me cuidando para não inflamar. Então a minha densidade óssea não é grande, mas meu peso pela altura ele sempre foi considerável, né? E aí eu tinha que bater 52 quilos com 18 anos. Eu já pesava meus 55. Hoje eu cheguei a 80 quilos, né? Treino bastante, mas agora estou nos 70. Então tu imagina um cara com 18 anos, com 55 quilos, perder peso em 3 dias para subir na balança para bater 52 quilos. Fiquei 3 dias sem comer, comia só uma banana, quase desmaiando para lutar no outro dia. Aí vem um cara com 1,70 m, né? Magrão, todo com os ossos, com o músculo todo definido, sobe de calça e bate os 50 quilos, assim, todo vestido. E eu praticamente pelado, assim, pra pesar. Eu mal alcançava o cara, né? Porque o Kung Fu não é de contato, né? Como é o Jiu-Jitsu, tem que bater, tem que pontuar, né? Mas a gente conseguiu ser vice-campeão naquela edição e ia pra China, né? E essa foi a virada. Ou eu vou continuar no direito sério, ou eu vou ter que continuar no Kung Fu. A vida chega e bota na mesa. Eu sempre brinco, né? Que se eu tivesse 1,90 m, eu era o maior lutador. Eu tinha ganho do Royce Gracie na primeira UFC dele lá. Mas aí eu parei e concentrei só no direito. E aí eu virei o pitbull da advocacia, que nem brincam aqui. Pois é, vamos entrar nessa história como estudante, depois como professor universitário de Direito, até os 30 e poucos anos do escritório Pedro de Queiroz, que você vai também falar das causas, as grandes causas de vitórias. E as derrotas também, dá para contar as derrotas. Faz parte, claro. As derrotas ensinam mais que as vitórias. É verdade. As lições vêm das derrotas. Exatamente. Mas conta aí a trajetória da universidade. A universidade foi um momento em que, da universidade até meus 30 anos, eu não vi o tempo passar. Por quê? Porque eu morava em Coqueiros. As aulas até a 7ª fase começavam às 8h20. Então o meu relógio biológico se programou a chegar lá às 8h20. Né? Saía meio-dia, 11h40, saía meio-dia.
eu peguei estágio com meu tio, meu primo, né? Ricardo de Queiroz Duarte, um abraço para ele, das 14, das 13, que eu almoçava, já ia para lá, das 14 às 18, e 18h30 às 21 horas dava aula de inglês. Então você conta que 21 horas eu chegava em casa, ainda tinha que estudar, então jantar, 22, até as 0 eu estudava, 2 horas por dia, das 22 às 0 horas. Às 0 horas eu dormia, para chegar na UFSC, com terceira ponte ou não, às 8h20, tu tinhas que sair de casa umas 7 horas, então tu tinhas que acordar umas 6 horas. Então eu adaptei 6 horas e meia de sono durante 15 anos da minha vida, porque depois, no tempo da faculdade, depois da aula e começar a minha carreira foi igual. Mas, como tu sabes, naquela época a gente tem essa energia, né? Por isso que o tempo certo para quem está nos assistindo de empreender é lá no começo da vida, né? Porque é outro ritmo, né? Fazer 40 horas em 24. É outro ritmo. Eu trabalhava, e eu voltei a trabalhar agora, 16 horas por dia, me impondo. 16 horas por dia é outro ritmo. Né? O relógio tem 24 horas. Se você dorme 8 ou 6, já faz bastante diferença, porque 8 é um terço, 6 é um quarto. Sim, já faz bastante diferença a teoria de dormir 6 horas por dia e não 8 horas por dia. Para a tua vida. Você ganha muito sobre a sua concorrência, né? Então, virei a chave assim, chegou na 8ª fase, 7h30, meu relógio não se adaptou, chegava quase só para dar chamada, pegava emprestado os cadernos das amigas para copiar, para estudar, e ainda assim fui a 10ª nota da história da Federal naquela época, com 9,43 de média total. Daí estudava muito, adiei muita prova, mas não sei lá preparado, pedi para a professora adiar, falou, vocês querem adiar, turma? Queremos! Então vamos adiar a prova, pegava, fazia muito isso. Petição para adiar a prova, meu Deus do céu. E naquela época participei, então fazia a representação dos discentes junto ao conselho universitário e junto ao conselho no CCJ, né, no curso de Direito. Então eu fui representante discente durante os 4 anos dos 5 anos de curso. Da 3ª fase até a 10ª fase, eu era um dos titulares sempre eleitos pelo CACHIF para fazer a representação discente lá. Isso me orgulhava muito, né? Então decidia paritariamente junto com os professores a questão do dia a dia, tanto do centro do CCJ quanto da universidade. Isso era motivo de muita honra para mim. Uma coisa que eu até esqueço às vezes, que foi muito relevante na minha carreira. Aprendi muito com eles, né? E aprendi muito nesse tempo também. Então foi uma loucura, né? Foi nessa época que eu tive minha primeira namorada. Eu sou um homem de poucos relacionamentos. Durou 5 anos. Ela morava próxima à UFSC, que facilitou bastante. Comecei a dormir na casa com o pai dela. Um abraço para o Newton Cunha, meu sogro até hoje de coração, assim, um cara espetacular, me ensinou muito. Quem eu sou hoje, do ponto de vista financeiro, eu devo a ele, porque é de planilhas dele, fazendo para a Associação dos Mutuários, que eu vou tirar uma ação que então ninguém fazia naquele tema, que era repetição de débito, para constituir meu primeiro milhão no direito antes de estar formado. Olha só. Então eu devo tudo ao Newton Cunha mesmo, tudo financeiramente, a amizade que ele tem por nós e tudo. Foi a pessoa decisiva na minha vida. Foi um divisor de águas da minha vida, da minha carreira, de tudo, o Newton Cunha. E namorei 5 anos a filha dele. Quando me formei, já não tinha mais amor por ela, tinha amor por ele. Foi um término difícil, porque eu gostava muito daquela pessoa, do sogro, mais que quase que um pai para mim, né? Um cara muito... E um parceiro profissional. Foi muito difícil. Aí, dando aula, conheci entre as alunas a primeira esposa e a segunda companheira da minha vida, com a qual tive a Maria Eduarda, que tem hoje 17 anos, a minha filha, Maria Eduarda Genovez de Queiroz Santos. E esse relacionamento durou 12 anos. E depois, logo, minha filha estava com 3 anos, guarda compartilhada mesmo, né? Foi uma revolução no Brasil, que eles falam em guarda compartilhada, mas o pai pega quartas alternadas. Não. No nosso regime, eu comprei um imóvel, já morava na Beira-Mar, comprei outro imóvel na Beira-Mar no nome da minha filha, com usufruto até os 24 anos da minha ex-mulher, e ela então estava na dinâmica, ficava tudo na mesma quadra. Então a gente conseguiu, claro, esse tipo de guarda compartilhada, a pessoa tem que ter um poder aquisitivo um pouco melhor, porque, claro, ela tem que ter 2 camisas, uma lá e uma aqui, né? Não dá para ficar fazendo um leve trás. Mas a minha filha, uma vez com 4, 5 anos, ela sempre disse, nunca mexam na minha guarda, porque todo dia eu vejo o pai e a mãe. Porque ela acordava comigo, por exemplo, ia para a escola, deixava na escola, a mãe pegava na escola.
Então, todo dia ela tinha a unidade familiar íntegra. Ela beijava o pai de manhã e beijava a mãe quando chegava da escola. Durante toda a fase da vida dela. Até hoje, aos 17 anos. Claro, a partir dos 15, 16, elas já se mandam, né? Pai, quero dormir semanas aí. Ela tá no terceirão? Tá no terceirão, no terceiro D. Ela me mata, que é D a vida toda, desde dado. Veio cheio de medalha, né? E ela dizia, a Olimpíada foi agora. Ela veio cheia de medalhas, né? E aí, geralmente, ela pega dos amiguinhos dela, do Pelé, que é um grande menino que a gente conhece também. Diz, mas quando ela chegou carregada de medalha, filha, mas medalha dos outros, de novo, não vale. Não, pai. Olha aqui, fui eu. A medalha de que conquistas? Então, ela foi campeã no vôlei, no basquete. Os outros dois não vou lembrar, mas teve uma prata lá, mas vôlei e basquete, eu acho que salão também, vôlei, basquete, salão e uma prata em alguma outra. Legal. Mas legal. Foi muito bom ver ela conquistar aí o sorriso, né? Eu sou um pai apaixonado, um pai presente, né? Foi um pai muito presente na vida dela. Quando eu fiz o divórcio, quando nós fizemos o divórcio amigável, né? Foi no dia 29 de fevereiro, dia de São Nunca, né? Eu sou rodador do dia de São Nunca, digamos assim. Então foi coincidência, não foi bem assim. E aí eu disse, eu fui num psiquiatra e disse, poxa, como é que eu vou fazer assumir essa responsabilidade no seu trabalho das 6 às 22? Senão, me dá muita ansiedade não trabalhar no período em que ela está em casa, que é o período da manhã, na época, né? Queiroz, não te preocupa. Aí que eu conheci também o universo da Ritalina, assim, eu vou te dar uma Ritalina para você render mais das 12 às 19 e poder conviver com a filha sem angústia, sem ansiedade de não estar trabalhando. Foi uma graça divina, porque funcionou muito bem, a gente conseguiu ficar com ela, depois quando alterou o tempo também, já mais adulta, já compreendia melhor também. Aí depois disso veio o segundo casamento? O segundo casamento, terceiro relacionamento, Faz pouco tempo que ela bateu o recorde do primeiro casamento, 13 anos casados. 13 anos casados, com a Dani Alexandre, meu amor. A Dani é uma figura excepcional. A Dani, falar sobre a Dani é fácil. Mas filha é só a Maria Eduarda? Nós temos 2 filhos. 2 filhos, ela tem um filho com 33 anos, foi muito jovem, que nós visitamos ano passado no Canadá. Ele trabalha e mora naquela cidade mais a oeste, que é... Vancouver, yes. Isso, Vancouver. Aí, nessa viagem, eu peguei um aviãozinho e fui até a minha família americana. Matei saudade, foi muito legal. A Dani ficou por lá uns 3, 4 dias com eles, eu peguei e fui lá para o 4 de julho, né? E matei a saudade, foi muito, muito, muito incrível, assim, volta aquelas memórias, você encontra uma cidade pequena, Sioux City, Iowa, então você encontra de volta aqueles amigos da tua high school, da tua escola. Foi um encontro incrível. E a Dani é aquela história, eu tenho um barco, né, a madrinha em outro barco, pula, conhece as pessoas, tu me conheces lá, daí a tua esposa está junto, daqui a pouco alguém vai dizer assim, nossa, essa tua esposa é extraordinária, né? Ela é sensacional. Aí eu fico, puto, porra, tu me conhece há 5 anos, nunca falasse isso de mim, e ela tá aqui há 5, já tá falando isso dela. Não, mas pode falar que eu deixo que é isso mesmo. Então ela é um espírito que se entra aqui na tua sala, aqui, em 5 minutos tu vai dizer que ela é fora da curva, assim, é um ser humano fora da curva. É isso aí, só alegria. Não, o casamento não são só alegrias, né? Sim, claro. Mas a maioria é. Mas aí vem naquele meu mantra, né? Não, a maioria não é. Não. A maioria não é. A beleza do casamento é permanecer casado através da superação dos traumas e dos problemas do dia a dia, né? Não existe casamento perfeito, nem casamento feliz. Existe casamento onde as partes, no final do dia, se reconciliam a cada anoitecer para acordar de novo dizendo bom dia, né? Isso aí é um fato, né? Quem diz que é plenamente feliz. Eu, por exemplo, tenho um mantra que já caiu aí na boca do povo, dos meus amigos advogados, que é o Vida de Cinema, né? Mas o Vida de Cinema é uma filosofia, tá lá no meu Instagram, Vida de Cinema. Quem quiser saber do Instagram é @Pedro_Queiroz. Para mim é um principal objetivo de vida. Vida de cinema não é pode parecer um deboche, pode parecer uma alucinação, pode parecer uma coisa que não tenha bom gosto, mas muito pelo contrário. A vida de cinema é baseada em Nietzsche, que diz que você deve procurar viver como gostaria de viver por toda a eternidade.
Então, desde que eu estar aqui hoje, por exemplo, é algo que eu gostaria de fazer durante toda a minha eternidade. Então, se fosse aquele Ground Round Day, que chama o Dia da Marmota nos Estados Unidos, que é o dia que nunca acaba, se fosse voltar todo dia igual, essa parte do meu dia, tomando uma boa água, falando da minha vida, lembrando de coisas que você está me trazendo à tona, que a gente nem lembra mais, nem lembrava mais, nem tinha tempo para parar e sentar e falar sobre isso. Esse é um dia que eu gostaria de fazer todos os meus dias. E assim todas as outras. Aí quando eu chego no final da noite, briguei com a esposa agora ao meio-dia antes de chegar. Não, isso aqui eu não quero ter no meu dia. Eu faço um exame de consciência. Como é que amanhã eu posso fazer um dia de cinema? Voltando a ter mais café com prosa, falando com os amigos, voltando a trabalhar nisso, voltando a dar mais atenção para minha filha, voltando a ir beijar meus pais, voltando a praticar o meu esporte matinal. Então, você vai fechando. Sim. E eu posso te garantir uma coisa, não é tudo alegria, mas eu vivo 80%, na regra de Pareto, uma vida de cinema. E é isso que eu tento pregar para as pessoas. Quem gosta de fazer mala? Tu gosta? Não. Ninguém gosta, mas viajar é fenomenal, né? Então, para viajar, vai ter um dia do 80-20 que vai ser um saco. Mas é de cinema voltar para casa. E também é de cinema voltar para casa, certo? Então, você vai passar dias de cinema, a volta de cinema, chegada em cinema, mas fazer mala, quem dizer que gosta, me liga, que da próxima eu vou contrato fazer lá em casa. Não tem. Né? Mas um dia que não é de cinema, você não quer fazer a mala, você quer viajar. No cômputo dos 14 dias de férias, faz mais a volta, que você falou que é verdade, né? Você vê aquele grossinho de voltei. Viajar é bom, mas voltar para casa também. Então, você entendeu o conceito, né? Assim, cara, você tem que pensar no que você repetiria no outro dia pela manhã. E acho que é fundamental. Não dormir brabo com o marido, com a esposa, e no outro dia dar o bom dia como se nada tivesse acontecido. Ô Pedro, vamos voltar lá para a tua carreira, porque nós temos aí uma estrada a contar. Desde o momento que você ingressa na condição de professor universitário, em paralelo às tuas causas, conquistas e derrotas. Exercita a mente aí e lembra de tudo isso. Então, vamos começar então como professor. Foi um convite muito honroso. Estava abrindo aquele campus de São José, próximo daquela Arena Opus, né? Sim. Sertão do Maruim. E aí era uma fase que era muito difícil os filhos das pessoas locais passarem na Federal, que foi uma grande surpresa para mim, né? Eu pensei que todo o meu colégio catarinense ia estar lá, né? Sim. Direito, estivemos lá. Da turma, teve o André Andrino, filho do Andrino. Grande André. Tá? A Dulcinha Piacentini Queiroz, que é minha prima, que hoje mora na Nova Zelândia, um beijo para ela, tá? Da turma do catarinense. Aí teve... 2 ou 3. 2 ou 3, tá? E aí tinha o Joaquim Veríssimo, que veio de Moçambique, que já foi primeiro-ministro da Justiça, ministro da Justiça do Moçambique, que veio fazer um intercâmbio, né? E tinha japonesa, e tinha gente do interior do estado, que hoje é juiz, mas da turma do catarinense foi um baque para mim, assim, né? Onde estão meus amigos? Onde estão meus amigos? Não passaram naquela seleção, né? E não tinha costa, não tinha nada. Então, muitas dessas pessoas que catarinenses procuravam como segunda opção a Univale. E aí Biguaçu era mais longe, tinha fila, e essa caiu como uma luva. Então, era um time de estrelas, aqueles profissionais de direito lá, os professores, um time de estrelas. Tinha o Cláudio Gastão da Rosa, para começar de baixo para cima aqui, porque tinha o Wilson, que já era desembargador, tinha o Salzinho, que já era da Quinta Vara Civil, hoje é desembargador, Sal Style. Olha, para juízes tinha um corpo de uns 10, 12 juízes, uns 10, 12 membros do Ministério Público, uns 10, 12 membros da advocacia, a Érica Lourenço, que hoje é desembargadora. E na terceira fase, os dois que reprovavam mais era eu e a Érica. Era a fase do terror, era a terceira fase. Porque eu cobrava mesmo, né? O Marcelo Busaglio Dantas, que era professor também, um dia me chegou: "Tu acha que vai mudar o ensino jurídico no país, Queiroz? Deixa os caras em paz", né? Uma coisa engraçada, o Giacomelli me lembrou esses dias que eu tirei a prova dele. Foi por isso que o Busaglio falou isso para mim. "Ô Queiroz, pode dar cuidado da prova que eu não vou poder ir?" "Posso, né?" Aí eu vi o Antônio não é cachadado, o Antônio Giacomelli colando, tirei a prova dele. "Sabe que eu sou?" Não sei o que, disse: "Tu nem quer saber quem tu é? Vai pra casa." Ele lembra disso até hoje, né? Ele riu disso comigo. E aí o Zaglão disse: "Pô, Queiroz, tu não vai mudar o ensino no país?" "É isso, a gente pode não mudar, mas tem que tentar, né?"
Então eu tenho orgulho disso. Eu posso não mudar, mas eu tento. Tento mudar o ensino, eu tento mudar... A gente falando sobre o ensino aqui, nossa... Me deixa um tempo para falar aí da violação atual à liberdade da imprensa, né? Da liberdade de expressão, né? Nós estamos vivendo uma época de uma ditadura praticamente já comunista que ninguém está enxergando, né? Já uma ditadura socialista que ninguém enxerga, né? Quando a pessoa... Você tem que ter o direito de falar, de expressar a tua opinião. Por mais estúpida que ela seja, eu não sou obrigado a concordar com a tua opinião estúpida, mas eu sou obrigado a concordar que tu tens o direito de se expressar, de falar uma coisa estúpida, principalmente para uma autoridade pública. Porque a autoridade pública está lá porque ela quis ser pública. Ela podia ter recusado ser ministro supremo. Sim. Ela podia ter recusado um cargo público. Ela podia não querer concorrer a uma eleição. E o povo tem o direito, sim, de fazer fake news até, sobre entidades públicas, assim que as pessoas possam enxergar que ela pode ter algo de ruim dentro dela, ou nem tudo nela possa parecer perfeito, porque a vida não é perfeita. Não é perfeita. Como passam nos outros telejornais, como passam em coisas por aí de algumas pessoas. Então, me assusta muito, me amedronta muito, e eu tinha muito forte isso desde aquela época. Vem essa mensagem agora. E aí, eu e a Érica, nesse sentido, o nível é aqui, o nível é federal. Uhum. Vocês não passaram a federal por poucos pontos, né? Vamos trazer vocês para o mesmo nível superior. E aí o pessoal achava que era facinho, era 3, era 2, era 0. E aí, me lembro tão bem. Mas aqueles que tiravam 10, Marcelo Mendes é procurador do estado de Santa Catarina, um abraço para ele. Foi inclusive chefe da Casa Civil do governador. Sim, conheço o Marcelo. Eu dava 4 estágios para os melhores 4 notas. Ele estagiou no meu escritório. O Fernando, da Pirâmide, falei para ele, tá me devendo royalties até hoje, Fernando. O que está fazendo aqui no meu escritório? Volta para o teu pai que só vende imóvel, Paulo, e se tu quer abrir uma empresa de locação de imóveis. Fatura mais que o pai hoje. Eu dei a ideia para ele. Outros 2, um foi para outro grande escritório, que eu não me recordo aqui bem o nome agora, o Gasparino. Um foi trabalhar com o Gasparino, foi sócio do Gasparino. E o outro eu desconheço, acho que foi sócio do filho do Raimundo Colombo, no História da Advocacia. Então, quem se destaca, recebe prospera. A oportunidade. Não, prospera. Quem estuda, prospera. Né? Então, porque estuda, fica entre os melhores, prospera. O mercado precisa, o mercado busca, essa é a prova. Legal. E aí é o seguinte, o escritório Pereira de Queiroz, 30 anos de atividade, os grandes causos, as grandes causas, as grandes vitórias e as derrotas inevitáveis e suas lições. Então, tem um estagiário meu que hoje tem um grande escritório, o Felipe Gesser, um abraço para ele, que um dia, quando estava sendo escritório, assim, doutor, vou dar um depoimento para o senhor. O senhor é o campeão, o senhor ganha as causas impossíveis e às vezes o senhor perde as fáceis. Olha só. Uma lição boa de assistir. Porque as fáceis você às vezes não dá a devida atenção, né? Deixa com o teu associado, deixa com outra pessoa para ir tocando, dá aquela tentativa de corrigir ao final, mas você não lê do começo ao fim o processo, não nota todas as filigranas ou todas as situações que você pode extrair algo de valioso para conseguir o que a gente chama no direito de winning argument. Qual é o teu argumento vencedor? Né? Então você trabalha outros argumentos, mas não aquele vencedor. Pode ser isso. A verdade é que os impossíveis eu sempre cuidei no meu colo, né? E esses eu ganhei todos. Então, eu resumo a minha carreira. Logo que abri meu escritório, a primeira coisa que eu pensei, como todos, é missão, visão e princípios. Os princípios que eu botei na primeira agenda que eu emiti foi nome, que significa reputação, né? Então, guardar a minha reputação, trâmite, ter um bom relacionamento digno, político, da maneira correta. O advogado tem que ter isso. Né? Tem que ter trâmite nos tribunais, né? Que vem também com respeito na sustentação oral, onde com modéstia e com a devida vênia eu me destaco muito na tribuna, como posso perceber aqui da maneira que a gente fala de maneira muito tranquila. E é engraçado isso, porque certa época eu advoguei para o BESC nas áreas trabalhistas e cíveis, numa reunião com todos os mais de 50, 60 escritórios classificados nesse chamamento.
quando foi perguntado quem queria sustentar oral, e pagava, na época, R$500, que seria hoje equivalente a quase R$5.000 por sustentação oral, limitada a 30 mil por dia, hoje, em dias de hoje. No trabalhista, 30, e no civil, 30, só que no civil já tinha menos. No trabalhista fazia 30 mil, digamos, toda terça. E apenas 9 advogados daquele grupo de 60 levantaram a mão. Então, tem muito advogado que não faz sustentação oral, que eu costumo dizer que é, até hoje, o único ato privativo da advocacia. Até teve um bobalhão que tentou fazer sustentação oral por IA, porque hoje em dia você faz sustentação oral por vídeo, né? Sim. Ah, para que eu colocar minha IA para falar para vocês? Né? Mas, não, é o único ato que eu posso... Olha para mim, o direito dele está aqui. Eu tive um caso gigante esse mês, que eu passei por um inferno astral, que foi resolvido na sexta-feira à tarde, última, que eu só fiquei sabendo agora pela manhã. Eu dormi o final de semana inteiro, achando que amanhã ia ter até uma sustentação sobre isso, sobre essa matéria. Já foi decidido antes, em outra decisão. Desse processo eu devo ter feito, amigo, uns 6 recursos só no processo. E ajuizado outros 6. O Brasil perdeu de 7-1. Eu perdi de 11-1. Só que no direito basta uma vitória para consolidar o teu direito. Mas eu tentei 11 vezes. 11 vezes. O que a gente tira dessa história? Resiliência, que a liderança se vê na hora que o navio está afundando. Sim. Por isso que se diz que o capitão é o último a ficar. É no sentido de que ele tem que estar tranquilo. A minha equipe inteira, olhando para mim, caiu essa bomba. Na outra semana, há uma semana atrás, caiu outra, que ainda tem prazo para responder administrativo. É quando eu fico mais pleno. Porque se eu me desesperar, todo mundo vai pular do barco. Exato. O líder tem que ter a tranquilidade. Vem uma coisa dentro de mim e foi resolvido na sexta. Então, eu nem sabia, fiquei sabendo hoje pela manhã. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? O nome e a reputação. O trâmite é importante, o trâmite legítimo, o trâmite republicano, estou falando aqui, né? Uhum. E o trâmite vem dessas vitórias, o trâmite vem dessas 11 petições. Pô, quem é esse advogado que peticionou 11 vezes até ganhar? Resiliência pura. Muito se fala isso, se fala bem, se fala mal do Zanin, o advogado Lula, mas ele inventou, parece, 40 habeas corpus até ganhar. Queiroz, é outro assunto. Pô, tá bom? Mas, não, se ele tivesse parado, ele não parou de tentar. Não desistiu. Então, a resiliência em qualquer local, né, em qualquer ser humano é uma das principais características, ou, como diz o maior filósofo do nosso tempo, né, o Tarek, é antifrágil, né? Porque resiliente é aquela rocha que fica sendo desgastada lentamente, que está na beira da cachoeira. Resiliente é o salmão, que mesmo contra a correnteza, pica numa pedra, pica na outra e sobe a correnteza. Então, diante da adversidade, você tem que lutar o teu jiu-jitsu, sair dos golpes, contornar e avançar. É o fundamental, é um aprendizado fundamental na vida. Não adianta ficar só tomando golpe, uma hora você acusa. Lembra aí as vitórias mais emblemáticas? Então, como eu te falei, essa grande pessoa na minha vida, Newton Cunha, e com ele eu aprendi o seguinte, eu ia muito, praticamente morei na casa dele no final, 4 anos de namoro, já dormia lá, tudo, meu sogrão, e ele fumava muito e ficava fazendo planilha uma atrás da outra para as multas. O que é isso? Não, isso aqui não são as questões da variação salarial dos aposentados, dos mutuários da Caixa Econômica Federal, que a Caixa cobrou pela TR durante toda a vida, tinha que cobrar pela variação do salário do profissional. E o Brasil teve a maior queda de renda per capita do mundo em números reais, né, no século XX. É inacreditável. Nenhum outro país, o Estado, teve tanta queda de renda per capita como o Brasil. Você imagina, aquela velha história, na minha geração anterior, o sonho de toda mãe é que o filho fosse escriturário do Banco do Brasil. Porque ganhava bem. Ganhava bem. Era salário de milionário. Salário de ministro. Salário de Marajá. De Marajá, boa. Então
Então, só para tu entender o que é que o brasileiro não tem noção do que, como foi achatado, né? O brasileiro tem uma falsa classe B, né? Tá na classe D normalmente. Mas, enfim. Então, ele mostrava aqui, ele dizia, olha, que a prestação estão cobrando 800, mas pelo que ele teve de aumento na UFSC é 40 pila. Como é que é? Porque se pegar o que ele teve de aumento é 40. Lembra do Sarney, fazia o gatilho, fazia não sei o quê? Aquela inflação de 84%. Porra, absurdo. Não tinha reposição. Ninguém sabe o que é isso hoje em dia, o dragão da inflação. Então, o banco reajustava pela inflação correta, dava R$800, só que os professores não tinham os gatilhos corretos, né? Então, estavam em 40. E o direito contradizia, tem que reajustar apenas no salário. Eles baixavam de 800 para 40, acompanha meu raciocínio. Aí eu olhava, e aí acontece o quê? Não, aí baixa, o juiz declara e o cara passa a pagar 40. Ô, Nilton, abre uma coluna do lado daquela ali. Mas para quê, Pedrinho? Abre com ele. Abre do lado. Faz esse menos esse. E começou a aparecer, né? 800 menos 40, 750. 750 vezes 240 dá quanto, irmão? Dá 140 mil. Agora atualiza e põe juro. Dá 500 mil. Não, Pedro, isso não pode. Não, o banco não vai. Eu não quero saber se o banco vai devolver. Vou entrar com a ação de repetição de indébito. Rapaz, o que esses caras com 20 mil ações não ganharam na vida, eu ganhei em um ano. No meu primeiro ano, atualizei esses tempos, desde antes de ter minha carteira, que eu tinha um advogado assinando para mim, eu faturei R$1.600.000 antes de novembro de 98, de janeiro de 98, de 99 a dezembro de 99. Essa foi a tua grande virada da carreira. Sabe o que é? E a carteira chegou em junho, tá? Porque teve a greve da UFSC e tal, eu ganhei uma liminar. Não falei que os vitoriosos se destacam? Os professores resolveram dar aula só para a 10ª fase. Como é que é? Peguei uma liminar na Instituição Federal para me dar aula na 9ª e 10ª. Para eu me formar com os caras da 10ª fase. Como aluno. Eu que fiz a petição. A minha, então, sócia contratada que assinou. Meu tio que assinou. Comprei briga até com a Federal. Não vão dar aula. E grandes, brilhantes professores. Professor Noronha, o maior professor de direito constitucional do planeta. Ele é português. Eles querem passar uma petição para brigar contra o aluno. Não tem o óbice. Ele é um rapaz brilhante. Pode cursar, não vai, ainda tem tempo, não vai reprovar por falta, porque até quando eu entrei já tinha lá, faltado 3 semanas, né? Ele fazendo a prova e passando, tá passado. Tirei 10. Claro, 9,43. Sim. E todos receberam, e eu me formei por conta disso, quando saiu liminar. Então, 1.614.000. Como é que tu sabes disso? Porque eu peguei esses termos agora para mostrar para os meninos do escritório, peguei a planilha antiga que estava lá em Excel, atualizei pela Selic, 1.612.000, uma coisa assim. Uma coisa incrível. Entrou para a história. Ô Pedro, reta final, tá? E agora, fugindo um pouco da questão técnica, histórica, e aquela leveza que exige o que eu vou questionar ou recomendar que você fale. Floripa, cara. Floripa, nossa cidade linda, maravilhosa. Como é que você vê o momento atual, vê o futuro, vê o passado? O que tu fazes quando estás raramente de folga? Enfim. Excelente pergunta, que bom que eu possa contribuir para esse tema. Primeiro, com todo respeito, as pessoas criticam demais. Não que a gente não tenha problemas para ser resolvidos. Tem problema em qualquer lugar, dentro da minha casa, tem problema na tua casa, tem problema, Floripa tem problemas. Mas ainda assim, todos nós reconhecemos que é um ponto geográfico, um ponto de energia iluminado na Terra. Tu falas com qualquer pessoa que passaram pelo mundo todo, e esse ano eu dei a volta ao mundo, fiquei 45 dias dando volta ao mundo, passei por 12 países. E realmente, e ouvido há muito tempo atrás do cara que era um CEO de uma empresa que fazia aquelas conexões, aqueles dutos de petróleo, que sai lá do Iraque, vai parar lá em Israel, né? Oleodutos, ele estava hospedado no campanário e trocando ideia, olha, ficamos amigos rapidamente na piscina e disse, olha, eu tenho 10 grandes pontos para morar no mundo. O único ocidental é Florianópolis que eu moraria. O resto está tudo para o Oriente. Por isso que eu fui conhecer o Oriente.
que realmente é fantástico. Mas, Florianópolis, tem problema na educação? Tem problema até com os cachorrinhos lá no Dibeia? Tem. O problema do Brasil é realmente a alocação do tributo, que é o país que mais paga imposto no mundo, tinha que ter tudo melhor que a Escandinávia, que a Suécia, que a Coreia, que tudo. Né? Então, o desvio do dinheiro público, a corrupção em si, é o grande mal. Né? Se eu pudesse começar um levantamento patriótico, eu começaria dizendo, vamos parar de pagar imposto. Todo mundo para de pagar imposto e só volta a pagar quando o governo obedecer ao povo. Os caminhoneiros não precisam nem ir para a rua. Porque a multa de não pagar imposto já está colocada, né? Vai ter que haver alguma anistia. Se tu não parar de pagar imposto, Brasília secava. Botar Brasília de 4. O custo disso seria pagar a multa, o juro, se fosse nos cobrado, não fosse anistiado. Ninguém pode ser preso, não vou nada, só não pagar imposto. É a única solução que eu vejo para o Brasil, do povo levantar com a bunda sentada, é mandar o contador não recolher os impostos. E todo mundo faz isso. Aí cessou o dinheiro, melhor que o Trump. O que o Trump está fazendo por 50% de taxação. O caminhão para na rua, o ditador lá, o imperador Alexandre Moraes, disse que vai dar multa para o cidadão que legitimamente está parado fazendo um protesto que até então da esquerda era legítimo. Lembrando que os regimes totalitários de esquerda mataram muito mais em seus países, como Pol Pot, na China, como no Camboja, lá no Vietnã, do que os regimes de direita, principalmente da América Latina. Né? Então, se eu precisasse escolher um regime totalitário, eu prefiro da direita. Mas volta para Floripa. Floripa. É Floripa. O meu IPTU na Beira-Mar custa um valor astronômico. Eu ainda pago lá o Dêmio. Pelo que eu pago, eu consigo botar 30 crianças no Colégio Catarinense. Tem um estudo que diz que é muito mais fácil dos nossos impostos pagarem as crianças que não têm condições para estudar com voucher no Catarinense, no Menino Jesus, em outras escolas que têm o viés da verdadeira educação, do que ficar pagando superávit em cada pintura, em cada tijolo, em cada construção feita para a escola pública. É muito mais barato. Então, é por isso que eu estou falando sobre isso. É porque o pessoal perde a noção. Nós estamos com a maior carga tributária quase dobrada. O Brasil fez uma revolução na Revolução da Derrama, quando nós éramos província de Portugal, e Portugal queria cobrar 20% de imposto. 20%! Tu pagas 27,5% só na tua folha. Não é fácil. Então, agora vamos para Floripa. Tem praias maravilhosas. Respire e volta para Floripa. Praias maravilhosas. Reclama-se, tem dinheiro, reclama-se das filas. Estava lá, SC aberta. Eu, sinceramente, eu devo ser louco. Mas todo mundo fala, o trânsito. O nativo não sabe a hora de sair e voltar para casa? Sabe. Eu nunca peguei trânsito. Eu sei que eu vou pegar trânsito se eu voltar domingo às 7 horas da Lagoinha pro centro, pô. Nos finais de semana. Quer ver quando tiver dobrado com turista. Mas não é o turista que alimenta a nossa cidade. Não é o turista que faz tudo por nós no verão. O meu faturamento dobra com os turistas aqui nessa cidade. Teu também, não sei, todo mundo. Então, sabe? É cuspir para cima, como diz a minha esposa, porque o nosso trânsito não é desses que as pessoas falam. A nossa segurança é surreal em relação a Mossoró, em relação a passou da zona sul do Rio de Janeiro, né, as periferias de São Paulo. Isso aqui é uma ilha, meu Deus do céu. Sim. Tem uma guarda municipal boa, tem uma guarda militar excepcional, tem um prefeito coerente, excepcional. Teve bons prefeitos, boas gestões, né, tirando uma, teve boas gestões. Né, essa principal, que deu continuidade do Jean, excepcional. Excepcional. Então, eu não estou aqui dizendo que me pergunte alguma coisa para te dar na prática. Tem algumas pessoas na rua. Vai lá, tem um Cracolândia aqui. E os municípios mandam a gente para cá. Não temos. Então, a gente tem uma boa... Eu me sinto seguro em Florianópolis. Me sinto seguro? Mas eu tenho aqui alguma coisa no bolso para me cuidar. Você tem seguro? Tenho segurança, mas não sou incauto, né? Sim. Meu carro sempre para estacionamento. Então, carro blindado?
Não. Imagina. Longe disso. 10 anos de Kung Fu, se eu fosse andar de carro blindado, tá louco? Longe disso. Ele que cuide. E nas horas de folga, Pedrão, para fechar? Na hora de folga, estar com a família, né? Porque aquelas cinco premissas, né? Você não falou da espiritualidade, que eu guardo muito forte, é a primeira delas, né? A família, a saúde, né? Depois é que vem a profissão, e depois vem os amigos, né? Vem a questão dos amigos. A primeira delas, com certeza, é a espiritualidade. Então, todo dia, nesse dia de cinema, eu tiro uma parte para fazer uma meditação, para estar com Deus, para estar dentro de mim, né? Para resetar. É fundamental. Se tu não tens uma crença... Eu acho, além de triste, eu acho tão difícil sobreviver no mundo de hoje. Ser uma crença forte num propósito. Num ser superior, num propósito de que tu vais morrer, mas que isso aqui é só um casulo de uma borboleta, né? Se você não tem essa certeza, deve ser difícil pra caramba viver. A segunda, então, além dessas momentos de meditação, estar com a família, com a Maria Eduarda, com a minha esposa, viajar. Mas eu e minha esposa somos muito caseiros, assim, o que a gente gosta mesmo, quando a gente falou da volta da viagem, é deitar na cama, numa cama excepcional que a gente comprou, com uma tela que eu comprei tão grande que ela reclama que não ficou meio acertada no antigo móvel, que era dimensionado para uma menor, tamanho dessa aqui, provavelmente, e a outra era menor, então ela ficou desengonçada. Não reclama. A gente deita naquela cama com 6, 7 travesseiros lá e a gente é feliz ali. Relaxa. Quando ela põe a cabeça dela aqui no meu colo, faz um beijo para ela, é o momento em que realmente poderia viver esse momento pro resto da minha vida. Ela brinca, ela quer ser cremada. Eu espero, olha, pelo espiritismo eu vou dar uns bons tantos dias até tu espiar mesmo, ter certeza que tu não tá no corpo para te queimar, porque eu não quero. Eu quero uma pirâmide e tal, eu quero um monte de coisa. A pirâmide na TV, um controle remoto na minha mão, e eu quero que assine até a TV a cabo lá, todos os meses, porque se eu não vou demorar para desencanar, eu quero crer, mas se eu demorar, achando que não estou morto, e vou trazer o teu potinho da urna e vou botar do meu lado. Não põe lá no cemitério, tem essa brincadeira, deixa em outro lugar, mas eu vou levar ela, nem sabe, eu vou levar ela juntinha se ela morrer antes. De cinema, Pedro Vida de cinema. de Queiroz, conosco no Café e Prosa, te agradecer pelo papo, pela resenha, pelos ensinamentos, pelas experiências. E é isso, a vida continua. Muito obrigado. Pô, o prazer foi meu, um cara maravilhoso, a gente não se conhecia, acho que pessoalmente, né, mas e foi muito bom estar aqui no Café com Prosa. Espero poder retribuir de alguma forma Foi até gostoso relembrar tudo isso contigo. É bom, né? A gente corre, no dia a dia a gente corre e não olha para trás. É bom demais. Obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto. Pedro de Queiroz aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Uma grande resenha, um grande papo, uma grande aula de um grande advogado renomado de Florianópolis com os seus serviços prestados à nossa cidade. A supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção-geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.